Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube. Meus amados, eu estou fazendo aqui hoje, eu fiz um raciocínio ontem, né? Denunciei um hino da APA Cristã, o hino de número 39. Né? Quem assistiu esse vídeo ontem viu. Mas só que eu notei que o hino cortou uma parte e saiu o som, não saiu o som, uma parte do que eu estava explicando, principalmente uma parte mais importante do que eu queria explicar, né? Que era aquela parte onde eles entram em contradições, né? Por isso, meus amados, eu gostaria de voltar de novo a explicar esse hino, né? Porque é um hino é um hino que se canta muito dentro das chamadas igrejas, principalmente no dia da chamada Santa Ceia, que não é ceia, é Páscoa. É Páscoa. Então, meus amados, por conta disso, eu quero voltar a denunciar esse mesmo hino, né? Eu peço que vocês tenham paciência, porque hoje de manhã eu quero voltar não vou repetir só o hino, eu quero voltar no outro raciocínio. Hoje de manhã eu estava levantando da cama e lembrei de uma música, né? A música é A Majestade o Sabiá. Quem se lembra dessa música? Tô indo agora pra um lugar todinho meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar. Né? É essa música aí, que diz que no abrimento da música fala dos pensamentos, meus pensamentos que tomam forma de viagem. Então, quando veio esse pensamento na minha mente, eu lembrei dos pensamentos que tomam forma de viagem, vão para onde Deus quiser, e nesses pensamentos Deus me levou para um lugar muito longe. Nesses pensamentos eu voltei o tempo de Jacó, há mais de 3 anos atrás. Você vê, lembrei da música, a música abre com os pensamentos que tomam forma de viagem, né, e vão para onde Deus quiser. E na hora eu lembrei do tempo de Jacó, né? Jacó, eu quero falar isso para vocês, né? Inclusive, você vê, para mim que foi uma coisa de Deus mesmo. Deus queria que fizesse raciocínio para explicar para vocês, porque de manhã veio o raciocínio dessa música, veio essa lembrança na minha mente dessa música, dos pensamentos que tomam forma de viagem e vão para onde Deus quiser, né? E quando foi agora à tarde, sabe, o Facebook sempre manda lembrança para as pessoas quando passa de ano, né? E eu tinha feito uma mudança nessa música, tinha cantado, tinha mudado ela, tinha cantado, tinha feito uma música em cima dessa, com outra letra, eu mudei a letra e cantei usando a parte instrumental, né? Que é para dar emoção, porque música sem emoção não tem graça. Falou em música, tem que ter emoção. E quem é que dá emoção? A parte instrumental. E quando eu for explicar o hino, eu vou explicar para você de novo, novamente. É a parte instrumental que leva você para as emoções. Então aí vem o Facebook, me lembra, quando apareceu o vídeo, o Facebook mandou o vídeo para mim, não, algo que você gostaria de relembrar. Aí quando eu abro o vídeo, a música Majestade do Sabiá, que eu tinha mudado a letra e tinha usado a parte instrumental. Então, meus amados, Jacó, o que meus pensamentos voltou para Jacó? Há mais do que isso, algo que aconteceu há mais de 3.000 anos. Jacó não foi para o Egito por conta de José. Jacó não foi para o Egito só por conta de José. Jacó e toda a sua família foi para o Egito atraído por fartura, né? Porque Canaã, Jacó e sua família estavam na terra de Canaã,
E Canaã estava se acabando de fome, não tinha mais nada para comer. Então, Jacó, eu sei que muitos conhecem essa história, não era nem preciso estar falando. Jacó mandou seus filhos para o Egito, porque ouviram falar que no Egito tinha fartura. E os filhos dele foram para o Egito, e realmente no Egito tinha fartura. O resto do mundo deles lá estava se acabando de fome, só no Egito tinha fartura. Então, meus amados, Jacó e sua família não foram para o Egito atraídos pelo amor de José. Foram para o Egito atraídos por fartura. Por fartura. Ou então, eles morreriam de fome. Se eles não vão para o Egito atrás dessa fartura, eles iam morrer de fome. Porque até Deus já tinha preparado tudo, né? Eles iam morrer de fome. Mas mal sabia eles que iam ser escravos. Foram atraídos por fartura, mas nem passava no pensamento deles que eles iam ser escravos. E foram escravos por 430 anos. Aí me veio a lembrança, pai, está aí o retrato da igreja que se chama de Cristo hoje. Né? É o retrato. A mesma coisa estamos vendo nos dias de hoje. Deus libertou a igreja dos faraós, que são os pastores. Deus libertou a igreja dele dos faraós, que são os pastores. Mas a igreja, atraída por vantagem, voltaram ao cativeiro. A igreja chamada de Cristo hoje, atraída por vantagem, por coisas fáceis, voltaram ao cativeiro. Tendo que sustentar homens e suas famílias, eles comem do melhor dessa terra, como está escrito, mas a igreja muitas vezes não tem o que pôr na panela. Essa é a grande realidade. Os faraós, que são os pastores, comem o melhor que tem nessa terra. Dado por quem? Por Deus? Não. Dado pelos os escravos. Sustenta essa raça de cão. A igreja, atraída por vãs promessas, venha, que Deus vai te dar uma casa, venha, que Deus vai te dar um carro, venha, que Deus vai trazer o seu marido de volta, ou a esposa de volta, né? Vice-versa. Vai trazer de volta. Venha, que Deus vai tirar o seu filho das drogas. Venha, que Deus vai te curar. E essa promessa de curar é a que mais tem arrastado gente para o cativeiro. Venha, que Deus vai te curar. Nas igrejas, o homem é o Deus e Deus é o seu empregado. Deus é o seu empregado. É tudo na hora, é tudo com dia e hora marcado. Os pastores marcam o dia,
para receber a cura, né? Para receber, para a mulher ir atrás do marido, para o marido ir atrás da mulher, para receber promessa de casa fácil, para receber riqueza, tudo com hora, dia e hora marcada, os pastores marcam. E quem tem que fazer isso? Deus. Na hora que eles marcaram, Deus tem que fazer. Então, quem é o Deus nessa história? Os pastores. E Deus é o empregado deles. Porque eu sou o patrão. Meus empregados têm que fazer aquilo que eu mando. Naquela hora. Vai lá no banheiro. E vai ter que lavar. Aquela pessoa que eu mandei lavar o banheiro vai ter que lavar. Naquela hora que eu mandei. Eu sou o patrão. Eu que mando. É assim ou não é, meus amados? É exatamente isso que acontece nas igrejas hoje. O que está se passando hoje em dia. Eu quero, meus amados e minhas amadas, eu quero que apareça uma só pessoa, um só, que prove que foram para esses chamados lugares, para esses lugares chamados igreja, chamado igreja, para esses lugares, se não fosse por interesse. Eu quero que ela levante e diga, não, eu fui para esse lugar chamado igreja por amor a Deus. Duvido que apareça um. Não aparece. Porque quando não foi atrás de marido, foi atrás de mulher, foi atrás de casa própria, foi atrás de riqueza, de comércio, de loja, foi atrás de tudo, foi atrás de uma cura e nunca por amor a Deus. No mínimo foi ou quando não foi por essas coisas, né? Por interesse, riqueza, marido, doença e tudo, no mínimo foi com medo do inferno. Com medo de ir para o inferno. No mínimo. Foi com medo de ir para o inferno. Foi com medo de ir para o inferno. Cadê onde disse? Porque não existe inferno, meus amados e minhas amadas. Inferno não existe. Inferno do grego, que a Bíblia foi escrita em grego. Inferno do grego é sepultura, é lugar de mortos. Isso do grego a palavra inferno quer dizer isto. Mas infelizmente a igreja de Roma escondeu isso quando traduziram a Bíblia original para o latim e do latim para o português. Aí está aí um mundo de gente que quando não estão indo atrás de promessa, estão indo por medo de ir para o inferno, que não vai ter jeito, vai ter que ir para o inferno, porque o inferno é a cova. Então todos nós vamos para o inferno, todos nós vamos para a cova. Não existe inferno, é cova, mundo dos mortos. Mundo dos mortos, é só você pesquisar no grego que é inferno, é cova. Então, meus amados, o que se torna interesse, né? Mesmo com medo do inferno, se torna o que? O interesse. Pô, se eu estou indo para a igreja com medo de ir para o inferno, não é interesse meu? É interesse meu. E não por amor de Deus, não por amor a Deus, né? Ninguém é atraído a uma chamada igreja por amor a Deus, e sim por amor às promessas falsas prometidas. Então, meus amados, era esse raciocínio que eu queria falar no dia de hoje. E vamos repetir o hino de novo, o hino de número 39 da harpa cristã, que de cristã só tem um nome. Vamos de novo ler o hino. Se você não tem uma harpa, vai só ouvindo aí. Se você não tem uma harpa, ou você não tem um celular, alguma coisa assim. Hino da harpa cristã, o hino de número 39, se você não está com a harpa na mão, o nome do hino é Alvo Mais que a Neve. Alvo mais que a neve. Vamos ler? Bendito seja o Cordeiro. Bendito seja o Cordeiro. Já começou aqui.
esse bendito seja o Cordeiro. Quem era o Cordeiro? Jesus de Nazaré. Então está se dirigindo a quem? Teve uma profeta aí, esses dias eu estava vendo um vídeo dela. Teve uma profeta aí que estava criticando uma cantora gospel que fez uma música que fala muito de homem, de Jesus, eu acho, né? Deve ser. A música eu não ouvi. Eu vi ela comentando dessa cantora, mas nem sequer ouvi a música, né? Então, meus amados, e ela diz que esses hinos que fala muito de carne, que Jesus não era espírito, Jesus era carne, né? Hino que fala muito de carne é hino antropófico, é um nome assim, antropógrafo, é um nome assim, né? Nome de carne. Mas nem sequer ela sabe que na igreja dela, ela canta esse hino aqui no dia de Santa Ceia. Porque no dia de Santa Ceia todos cantam esse hino aqui, ó. Então, bendito seja o Cordeiro. Quem era o Cordeiro? Jesus de Nazaré. Então, bendito seja Jesus de Nazaré. Se eu tiver errado, você me ajuda aí. E está escrito na Bíblia que toda honra, toda glória tem que ser dado ao Cristo ressuscitado. Reconhecemos o grande homem que foi Jesus? Sim, reconhecemos. Ele foi um judeu, né? Homem, não era espírito, Deus é espírito, está escrito no Novo Testamento, lá, Paulo, né, falou que o Senhor é o espírito. Então Jesus de Nazaré não era espírito, era carne, era homem igual a nós, judeu, nascido de mulher, para cumprir lei. Então, bendito seja o Cordeiro. Ele era o Cordeiro. Jesus de Nazaré era o Cordeiro. Foi crucificado. Foi, né? Então, está dirigido a quem? A Jesus de Nazaré, a carne, antes da cruz. E tudo que aconteceu com a igreja aconteceu quando? Depois da cruz. Então nós temos que reconhecer o que nós conquistamos depois da cruz. O Cordeiro que na cruz morreu por nós, padeceu, né? Aí vem repete de novo, bendito seja o sangue. Então o homem está crucificado, o homem está correndo sangue ainda lá, né? O homem está na cruz. Bendito seja o sangue. Então o sangue está na cruz. Mas não existe mais sangue, meus amados. Se existisse o sangue, o homem não tinha sido glorificado, né? Ainda estava na cruz. Que por nós ali ele verteu. Nós quem? É essa palavra que nós temos que estudar, né? Nós quem? Eu estava falando isso com um pastor, que ele ignorou isso aqui. Porque eles ficam futurizando as coisas, esquece que tudo que aconteceu lá antes da cruz foi com os judeus. Depois da cruz foi para a igreja. Então tem essa divisão de água aí, ó. Antes da cruz, tudo que aconteceu antes da cruz foi para os judeus. A Bíblia deixa isso bem claro. Depois da cruz, para a igreja. A igreja de Cristo. Que nós converteu. Eis nesse sangue lavado. Quem foi lavado no sangue do Cordeiro? Os judeus. Que eram os judeus que faziam Páscoa. Então ele era o Cordeiro. E quem foi lavado? Os judeus. Os gentios não era proibido de celebrar Páscoa. O gentio não podia celebrar Páscoa. Então aqui o Cordeiro foi crucificado e o sangue foi lavado quem? Os judeus que faziam Páscoa e não os gentios. Os gentios, ele foi lavado com a palavra, pelo evangelho pregado. Pela pregação do evangelho é que foi lavado os gentios. Vamos continuar. Com roupas que tão alvas são. Para começar, Jesus foi crucificado pelado. Não tinha roupa. Você vê que a letra do hino está toda torcida. E com a letra dessa, mas nem o Jesus que era o homem eles vão glorificar. Nem a Jesus que era homem. Quanto mais Deus que é Espírito. Alvas são
os pecadores remidos. Quem foi os pecadores remidos? O judeu. O judeu que transgredia a lei. Então, eles foram remidos. E a Bíblia, e o pior é que a Bíblia explica tudo isso aí. É só ler com atenção. Ver o que é que está lendo. Né? Os pecadores remidos, que perante seu Deus estão, foi aqui que travou. Se você está assistindo esse vídeo de novo, foi nessa parte que o som acabou. Depois eu vou conferir se o som dessa vez passou, né? Mas foi daqui para frente que o som não saiu mais som, né? Que perante seu Deus já, você vê que está no pretérito, presente deles lá 2000 anos atrás, já estava presente, né? Que perante seu Deus já estão, é aqui onde entra a contradição deles, né? Aí vem o coro, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, que foi os judeus, não foram nós fomos lavados pela pregação do Evangelho, pela palavra, né? Sim, nesse sangue lavado, mas alvo, olha, aí vem a contradição. Você vê que lá atrás, eles falaram que já estava com Deus. Aqui está mais alvo que a neve serei, no pretérito futuro. Num pretérito futuro. Lá já estava, aqui serei. Entraram em contradição. Eles mesmo entram em contradição. E querem louvar a Deus com um hino desse. Eles acham que Deus recebe isso. Vem a parte 2. Com espinhosa coroa. Quem usou coroa? Jesus de Nazaré. Então o hino está direcionado a quem? A Jesus de Nazaré. E a quem nós devemos louvar? Deus, o Espírito. O Cristo ressuscitado. Com espinhosa coroa, que Jesus, por nós, uma ova, perdão da palavra, né? Da palavra chula, que Jesus, por nós, uma ova, foi os judeus, né? Que suportou, que por nós suportou, ou com profundas chagas. O problema, meus amados, o problema é que entra eles lá na igreja, eles ligam os instrumentais, né, com partes instrumentais tocando ou com até meio gravado, aí tira as emoções das pessoas, que quando as nossas emoções são ligadas, o nosso raciocínio é desligado, que os dois não vão conseguir fazer isso no mesmo tempo. Então, se seu raciocínio está ligado, eu mesmo quando eu quero escrever alguma coisa, quero ler a Bíblia aqui em casa, eu desligo tudo. Desligo televisão, desligo tudo. E vou fazer o meu estudo. Porque quando eu ligo, o raciocínio é cortado, né? Então, aí ele liga o som. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós faleceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali liberou. Deixa esse sangue lavado como assim tão os pecadores remidos. Pecadores remidos. Os pecadores remidos eram Deus. Então, meus amados, é por isso que a igreja não consegue raciocinar, porque os instrumentais dentro da igreja tira todo o raciocínio da igreja, não consegue ver a letra, se concentrar na letra, aí continuar, que não exprova quanto ele amou, eis nessas chagas pureza, essa chaga pureza. Esse hino está jogando na cara de Jesus a sua vergonha que ele passou, né? É o que o hino está fazendo aqui, apenas jogando na cara dele a vergonha que Jesus passou. Você imagina
Só para nós ser, eu gosto de pôr você dentro do raciocínio. Você imagina, assim, só uma hipótese, né, uma comparação, uma prostituta, né, que por um meio ou outro ela se converteu numa igreja, ela tenta por tudo esquecer o passado dela, da vida de prostituição que ela teve. Aí vem as irmãs, olha, mas você era prostituta? Oh, pelo amor de Deus, a coitada está tentando esquecer o passado dela e vem as irmãs dizendo que ela era uma prostituta. Que é isso? E o que está fazendo essa letra aqui? Jogando na cara de Jesus a vergonha que ele passou na cruz, nas mãos dos fariseus lá, dos sacerdotes e imperadores. Vamos continuar aqui. Pureza. Para o maior pecador. Quem era o maior pecador? Os judeus. Nós não era, nós gentios não. Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Então, se é um judeu cantando isso aqui, é até entendido, dá para entender, dá para considerar um judeu cantando isso aqui, né? Porque o hino está direcionado a Jesus de Nazaré e tudo que Jesus de Nazaré fez foi pelos judeus, então dá para entender. Mas levando depois da cruz para o gentio já não cabe, já não entra mais. Já não entra. Aí vem a parte 3. Se nós a ti confessamos, nós quem? O judeu. Nós não vamos confessar o que para Jesus? Se nós não tínhamos pecado, que nós não transgredia a lei, que não tinha, né? Se nós a tu confessamos e seguimos a tua luz, né? Tu não somente perdoa quem? Os judeus, que cometiam os pecados dele com as transgressões deles. Purificais também, ó Jesus, sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna uma ova. Os judeus tornam os judeus, nós não. Os gentios nunca teve pecado, que não tinha lei. Nós tínhamos e temos até hoje erro da carne, errar o alvo, né? Diz assim, errar o alvo. Porque a carne para Deus está morta. Então hoje, depois da cruz, não existe pecado carnais mais. Existe errar o alvo. Que nada que o STF não resolva, né? O teu sangue nos torna Senhor. Aí liga o som. Olhando assim é lindo, ouvindo é lindo. O instrumento tocando, o entoamento, tudo é bonito. Mas não é isso que nós temos que levar em conta. Nós temos que levar em conta a letra. É a letra de Cristo. Então, meus amados, tá aí hoje. Hoje eu retornei esse hino por conta que cortou o som antes. Quero ver se hoje esse som passou, né? Que eu gosto das coisas bem entendidazinhas, né? E assim foi bom também que nós retornamos com um novo raciocínio, né? Dessa história de Jacó, que os crentes levam essa história de Jacó como bênção lá para o Egito, que não foi bênção, foi maldição já. A maldição começou aqui, com Jacó. A maldição do povo judeu começou com Jacó. Né? Os filhos deles que traíram o pai, fizeram sexo com as madrastas deles. Então, meus amados, aí tá. Paz e graça, paz eterna a todos e até amanhã na nossa pregação lá, que todos estão convidados. Amém? E até amanhã.